Olá, aqui é o professor Flávio Campos e hoje vamos falar sobre movimento uniformemente variado, o MUV. E para tanto, vamos analisar a queda livre. Vamos analisar a queda de um corpo que está a 80 metros do solo. Orientamos o eixo para baixo e ele será abandonado, o que significa que sua velocidade inicial é zero. A aceleração da gravidade, que é aproximadamente 9,8, será aproximada para 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Que a velocidade do corpo varia 10 metros por segundo a cada segundo de queda. Vamos preencher a tabela com os valores das velocidades e os tempos durante esta queda. No t igual a 1, a velocidade vai aumentar para 10 metros por segundo. No t igual a 2, vai aumentar para 20. Note que a velocidade está aumentando de 10 em 10. No t igual a 3, a velocidade passa a ser 30 metros por segundo. No t igual a 4, 40 e ela atinge o solo. Vamos ver como fica o gráfico da velocidade em função do tempo. Como a velocidade variou de 10 em 10, temos na tabela no t igual a 0, 0, que é a velocidade inicial, no t igual a 1 aumenta para 10, no t igual a 2 para 20, no t igual a 3 para 30, no t igual a 4, 40. Então, vamos colocar essas informações no gráfico de velocidade por tempo. Temos aqui o ponto em 1 segundo, 10 metros. O que aconteceu? Em 1 segundo, a velocidade aumentou 10 metros. No t igual a 2, a velocidade aumenta para 20 metros por segundo. O que significa que em 1 segundo aumentou mais 10. No t igual a 3, a velocidade aumenta para 30 metros por segundo. O que significa que em 1 segundo a velocidade aumentou mais 10. Note que a taxa de crescimento deste gráfico é sempre constante, 10 metros a cada segundo. No t igual a 4, a velocidade passa para 40 metros por segundo, um aumento de 10 metros a cada segundo. A taxa de crescimento desse gráfico foi constante, então temos uma reta crescente. T igual a 1, aumenta 10, vai para 10 metros por segundo. T igual a 2, mais 1 segundo, aumenta mais 10 metros por segundo. T igual a 3, mais 1 segundo, aumenta mais 10. T igual a 4, mais 1 segundo, aumenta 10. Essa é a taxa de crescimento do nosso gráfico, que é a aceleração. Então, a velocidade aumentando, você tem um movimento que tem aceleração constante, e esse movimento é chamado movimento uniformemente variado. A aceleração, como é ΔV sobre ΔT, vai ser calculada 10 metros por segundo a cada segundo, o que nos dá 10 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração é constante. É uma das características do movimento uniformemente variado. Como o alfa é ΔV sobre ΔT, vamos pegar um intervalo de tempo maior, do t igual a 1 até o t igual a 4. Temos 3 segundos. E de quanto aumenta a velocidade nesse intervalo de tempo? Foi de 10 metros por segundo até 40. Então, houve uma variação de 30 metros por segundo. Então, ΔT 3 segundos, ΔV 30. Fazendo a variação de velocidade, velocidade final menos a inicial, dividido pelo intervalo de tempo, que é t final menos t inicial, temos 30 metros por segundo em 3 segundos, o que nos dá
10 metros por segundo ao quadrado. Note que nesse estudo desta variação maior do ΔT, o ΔT é o cateto adjacente deste triângulo e o ΔV é o cateto oposto. Como a aceleração é ΔV sobre ΔT, vamos ter cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso é a tangente do ângulo θ. Podemos dizer, então, que a aceleração no gráfico de velocidade por tempo é o valor da tangente calculada como ΔV sobre ΔT, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tome muito cuidado, não pegue direto o ângulo do gráfico, que às vezes está fora de escala. Então você tem que calcular a aceleração, que vai ser a tangente do ângulo, mas você tem que observar a escala do gráfico, ΔV sobre ΔT, ok? Vamos determinar a função horária da velocidade. A função horária vai ser determinada a partir da equação da aceleração. A aceleração, como ela é constante, a aceleração instantânea vai ser igual à aceleração média, que é dada pela variação de velocidade sobre a variação de tempo. ΔV sobre ΔT. Velocidade final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. Vamos falar o seguinte, a velocidade em qualquer instante vai ser v e a velocidade inicial vai ser o v0. O tempo inicial é zero, porque ao analisarmos ou estudarmos qualquer movimento, disparamos o cronômetro a partir do zero. Rearranjando essa equação, chegamos em v igual a v0 mais αt. A partir de um valor v0, a aceleração aumenta de tempo em tempo o valor dessa velocidade, dando o valor v. Ok? O gráfico de velocidade por tempo. ΔS vai ser dado pela área sobre o gráfico da velocidade pelo tempo. Vamos lembrar da aula do movimento uniforme. Lá, a área do gráfico da velocidade era uma reta paralela ao eixo t. E calculamos o ΔS através da área deste gráfico. Agora, aqui é uma reta crescente. Como que a gente vai fazer? Então vamos pensar em pequenas velocidades constantes num certo intervalo de tempo. E a gente pode pegar esses retângulos tão pequenos quanto a gente queira. Isso aqui é uma noção do cálculo de integral. Tá? A gente pode pegar tão pequeno quanto a gente queira. Nesse gráfico, essas áreas têm como base ΔT e a altura da velocidade. Isso nos dá que esse retângulo em verde dá o ΔS. A área desse retângulo em verde nos dá o ΔS. Somando todos os retângulos, fazendo a integral das áreas, nós temos a área do triângulo. Sendo assim, vamos calcular o primeiro deslocamento, no primeiro segundo. Quanto será que dá essa área? A altura é 10 e a base é 1. Ele está no zero. Vamos calcular a área. Base vezes altura dividido por 2, que agora é um triângulo. Então, base 1 e altura 10. Dividido por 2, 5 metros. Então, no t igual a 1, o corpo vai ter um deslocamento de 5 metros. Então, ele vai parar na posição 5. Ok? E a sua velocidade agora é 10 metros por segundo. Note que em um segundo ele não anda 10 metros. Por que isso aconteceu? Porque a sua velocidade começou do zero e foi aumentando gradativamente até chegar no valor 10. E é diferente do movimento uniforme, que ele anda 10 metros a cada segundo. Começa com 10 e continua com 10. 10 vezes 1, 10 metros. Aqui ele não vai andar, ele está com velocidade de 10 metros por segundo, mas não anda 10 metros. Por quê? Porque sua velocidade começou do zero, foi aumentando, aumentando, aumentando. E essa área nos dá 5 metros.
No t igual a 2, a área de 1 até 2, nós temos uma área de 15 metros. Ele estava na posição 5, aí a área dá 15 metros, 5 mais 15, 20. Então o corpo passa da posição 5 até o 20. 20 metros por segundo. Ah, professor, mas agora aqui deu 20. Então, vamos ver o que acontece. No t igual a 3, a área nos dá um ΔS de 25 metros. 20 mais 25, 45. O corpo sai do 20 e vai parar no 45. Mas agora ele está com uma velocidade de 30 metros por segundo. Tá ok? No t igual a 4, né, de 3 até 4, a área nos dá 35 metros. 35 metros é o ΔS, do instante 3 até o 4. Ele está na posição 45, mais 35, chega ao solo, que é 80 metros. Então, ele chega ao solo com um deslocamento de 35 metros. A sua velocidade passa de 30 metros por segundo para 40 metros por segundo. Agora, a área total do instante t igual a 0 até t igual a 4 é a área desse triângulo amarelo, que tem base 4 e altura 40. A área do gráfico é base vezes altura dividido por 2. Então, o nosso ΔS é 40 vezes 4, 160, dividido por 2, 80 metros. Então, o deslocamento total, como mostra a tabela, 80 metros. Vamos determinar a função horária dos espaços a partir do gráfico da velocidade pelo tempo. A área sobre o gráfico, sobre a reta do gráfico da velocidade pelo tempo, nos dá o ΔS. Então, note que temos um trapézio, onde a base menor é V0, a base maior é o V, que é dado pela função horária, que a gente já determinou. V igual a V0 mais αt. E a base, né, e a altura, né, do trapézio, note que ele está deitado, a altura desse trapézio é T. A área do trapézio é dada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior é o V, a base menor V0, e a altura do trapézio é T. Agora, substituindo V como V0 mais αt, temos o seguinte, ΔS vai ser 2V0 mais αt vezes T dividido por 2. Rearranjando, temos que o ΔS é S menos S0, o V0 dividido 2V0t dividido por 2 sobra V0t, mais α sobre 2t quadrado. Temos a função horária do movimento uniformemente variado, dado como S igual a S0 mais V0t mais α sobre 2t quadrado. Tá? Essa é a fórmula conhecida como fórmula do sorvetão. E o que a gente tem que perceber aqui, que essa equação veio da onde? Da área. Então, toda vez que você está calculando S igual a S0 mais V0t mais α sobre 2t quadrado, você está determinando a área do gráfico de velocidade pelo tempo. Então, vamos ver como fica a nossa equação. S igual a S0 mais V0t mais α sobre 2t quadrado. A posição inicial é zero, a velocidade inicial também é zero, então a nossa função horária é S igual a 5t quadrado. Para t zero, a posição é zero, como estava indicado na tabela e como está lá no nosso gráfico, né, na nossa trajetória. No t igual a 1, o nosso espaço vale 5 metros. Note que
Anteriormente, nós calculamos esses 5 metros através da área. Agora, nós estamos usando a função horária. A função horária traduz o nosso raciocínio lá no cálculo das áreas. No t igual a 2, 20 metros, como está na tabela obtida lá atrás usando área. No t igual a 3, substituindo, vai ficar 5 vezes 9, dá 45, que é exatamente a posição também obtida pela área. T igual a 4, vai ficar 4 ao quadrado, 16, vezes 5, 80. Então, a posição no t igual a 4 é 80 metros, como na tabela, e conseguimos descrever a queda do nosso corpo. Note que existe um aumento da variação de espaço a cada segundo. Vamos observar o que acontece durante a queda a cada segundo. No primeiro segundo, a posição passou de 0 para 5, aumentou de 5 metros. No segundo segundo, de 5 para 20, aumentou 15. No terceiro segundo, de 20 para 45, aumentou 25. E no quarto segundo, de 45 até 80, 35. Note que esses valores são aqueles obtidos nas áreas dos trapézios. Agora, uma observação importante. A primeira é 5 vezes 1. O segundo deslocamento, 5 vezes 3. O terceiro, 5 vezes 5. O quarto, 5 vezes 7. Então, temos uma regularidade na variação do espaço. A gente pode pensar também que o primeiro era 5, o segundo é 5 mais 10, que é 15, o terceiro é 15 mais 10, 25, e o quarto é 25 mais 10, que é 35. Então, existe uma uniformidade na variação do espaço. Daí o nome, movimento uniformemente variado. Agora, note o seguinte, esse 1, 3, 5, 7, ele vem da onde? Então, você tem 5 vezes 0 ao quadrado, 0. 5 vezes 1, 5. Então, tem 1. Agora, quanto que é 2 ao quadrado? 4. Agora, você vai ter 5 vezes 4 e 5 vezes 1. Então, você teria 3 vezes o 5. Tá? Aí, o próximo tempo é 3. Então, 3 ao quadrado, 9. De 4 para 9, 5. Quanto que é 4 ao quadrado? 16. De 9 para 16, 7. Tá ok? Então, vamos lembrar que esse 5 é o alfa, que é a aceleração da gravidade 10, dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. E vem da nossa função horária, S igual a 5t quadrado. Então, esse 5, sendo alfa sobre 2, vale para qualquer movimento uniformemente variado. Se você perceber que a variação das posições seguem essa regularidade, 1, 3, 5, 7 a cada segundo, ele é um movimento uniformemente variado. Então, a primeira variação é de 5. Depois, 15, 25, 35. 5 é 1 vezes o 5. 15, 3 vezes o 5. 25, 5 vezes 5. 35, 5 vezes 7. Então, percebemos que esse alfa sobre 2 é 5. Portanto, o alfa é 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é uma maneira de determinar a aceleração no movimento. Vamos analisar o gráfico do espaço por tempo, que segue a nossa função horária S igual a S0 mais V0t mais alfa sobre 2t quadrado. A nossa tabela é 0, 5, 20, 45 e 80. Então, no t igual a 0, está no 0. T igual a 1, 5 metros. T igual a 2, 20 metros. T igual a 3, 45 metros.
T igual a 4, 80 metros. Nós temos, então, o gráfico, um arco de parábola aí. S igual a 5t quadrado. Como o 5 é positivo, né, como nós orientamos o eixo para baixo, velocidade positiva, aceleração positiva. E é uma parábola com concavidade para cima, né? Agora, vamos deduzir uma equação, a equação de Torricelli, que não depende do tempo. Vamos tomar a equação horária da velocidade, v igual a v0 mais αt. Vamos isolar o tempo nesta equação. T fica igual a v menos v0 sobre α. A segunda equação é a do espaço. S igual a S0 mais V0t mais α sobre 2t quadrado. Vamos rearranjar S menos S0 de um lado, V0 vezes t mais α sobre 2t quadrado do outro. Temos então que o ΔS vai ser V0t mais α sobre 2t quadrado. Vamos multiplicar a equação toda por 2. 2S0, 2V0t, mais α vezes t quadrado, que multiplicou por 2, dividiu por 2. Agora, substituindo o tempo da primeira, que t igual a v menos v0 sobre α, nesta segunda equação, vamos eliminar o tempo. Aqui, o nosso tempo, né, vai ficar 2v0 vezes t. Mas quem é o tempo? V menos V0 sobre α. Vamos substituir o tempo pela expressão do tempo obtida na primeira equação. E agora no t quadrado. Ok? Vamos trabalhar um pouco mais essa expressão. Temos 2ΔS. Vamos aplicar a distributiva aqui nessa primeira expressão. Fica 2v0 vezes v menos 2v0 ao quadrado sobre α. No outro termo, né, note que você vai ter v menos v0 elevado ao quadrado. Fica quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, podemos cortar esse α com α ao quadrado no último termo. E podemos agrupar toda a expressão deste termo, ficando com 2v0v menos 2v0 ao quadrado mais v ao quadrado menos 2v vezes v0 mais v0 ao quadrado. Vamos simplificar essa expressão. 2v0v pode cortar com menos 2v v0. 2 de v0 ao quadrado pode cortar com v0 ao quadrado lá do outro lado. Então, vamos ficar com menos v0 ao quadrado mais v quadrado sobre α. Redistribuindo os termos, temos que v quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2α ΔS. Note que obtivemos uma expressão da velocidade em função do ΔS, sem precisar do tempo. Tá? Isso. Essa é a famosa equação de Torricelli. Agora, vamos observar uma propriedade importante aqui no movimento uniformemente variado. O cálculo da velocidade média. Lembra lá no movimento uniforme que a gente fala não pode fazer a média das velocidades como velocidade média? Então, porque lá tinham dois trechos. O carro ia de uma cidade a outra com uma velocidade, da cidade B até C com outra velocidade, e não pode fazer média das velocidades nesse tipo de problema. Só que aqui, olha o que vai acontecer.
V1 é essa velocidade, a altura desse trapézio, a base menor. V2 é a base maior e ΔT a altura do trapézio. Vamos calcular a área. Lembra? A área nos fornece o ΔS. ΔS vai ser V1 mais V2 dividido por 2, vezes o ΔT, que é a altura do trapézio. Note o que apareceu aqui. Passando o ΔT dividindo, fica ΔS sobre ΔT, que é V1 mais V2 dividido por 2. Nossa, olha o que aconteceu. Velocidade média é ΔS sobre ΔT, que também é a média das velocidades. Mas aqui o alfa é constante, é um único movimento. Tá certo? Então aqui pode fazer velocidade média igual à média das velocidades. É a arma secreta do movimento uniformemente variado. Vamos verificar se realmente funciona. Porque lembra que a gente resolveu um exercício numa videoaula anterior que não bate a velocidade média com a média das velocidades em trechos diferentes. Agora, aqui, como a aceleração é constante, e é um único movimento, olha o que vai acontecer. Vamos pegar do trecho que vai do tempo igual a 1 até o t igual a 4. Então, ele está no 5 e vai até 80. O ΔS dá 75 e o ΔT dá 3. 75 dividido por 3, 25 metros por segundo. Isso foi usando ΔS sobre ΔT. Agora, quanto dá a média das velocidades nesses dois pontos? No t igual a 1, a velocidade é 10. No t igual a 4, é 40. 10 mais 40, 50. Dividido por 2, 25 metros por segundo. E não é que dá certo mesmo? Então, aqui, no movimento uniformemente variado, você pode falar que a velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, também pode ser calculada como média das velocidades. Resumo. Então, o gráfico da aceleração. Vamos analisar só o que a gente estudou hoje da queda livre. A aceleração era constante igual a 10, positiva, deu origem a um gráfico de velocidade que é uma reta crescente, a taxa de crescimento é a aceleração, né? E o gráfico da posição deu um arco de parábola, pois a função horária das posições é de segundo grau. A da velocidade é v igual a v0 mais alfa t, é de primeiro grau, dá uma reta. Então, como que a gente faz para calcular a aceleração? ΔV sobre ΔT, isso vai ser constante. A velocidade, a função horária, v igual a v0 mais alfa t, que é a equação de uma reta, primeiro grau. A equação dos espaços, S igual a S0 mais V0 vezes T, mais alfa sobre 2T quadrado. Essa aqui é a função horária das posições, dos espaços. A equação de Torricelli, para quando a gente não tem o tempo, V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 alfa ΔS, e a velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, e pode ser calculada como média das velocidades. Lembrando que o valor da tangente calculada por cateto oposto pelo cateto adjacente do gráfico da velocidade nos dá a aceleração. E no gráfico da velocidade, quando calculamos a área, obtemos o ΔS, certo? Que a área é numericamente, o ΔS é numericamente igual à área. Obrigado, espero que tenham gostado da explicação. E não esqueça de deixar o seu like, curtam a página e avisem os seus amigos, divulguem a página, tá? Muito obrigado.